Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Cientistas do Boteco, um espaço onde a ciência e a cachaça viram assunto todos os dias. E hoje vamos falar sobre algo que parece coisa de ficção científica, mas é 100% real. Micro-organismos na indústria. Mais especificamente, produção de queijo. Você aí que ama queijo, seja brie, parmesão, mussarela ou aquele gorgonzola polêmico. Já parou para pensar que tudo isso só existe por causa de micro-organismos? Pois é, bactérias e fungos são os verdadeiros artistas por trás do queijo. A gente costuma imaginar que queijo é só o leite que envelheceu com estilo, mas na verdade é que tem uma fábrica microbiana trabalhando ali. Tudo começa com leite, pode ser de vaca, de cabra ou de ovelha. Esse leite são adicionados micro-organismos que vão fermentar a lactose, que é o açúcar do leite, e transformar em ácido lático. Isso acidifica o leite e ajuda na formação da coalhada, que é aquela parte mais durinha do começo do queijo. Depois disso, vem um processo de drenagem do soro. Dependendo do tipo de queijo, entra uma segunda leva de micro-organismos, como os fungos do gênero Penicillium. Eles são os responsáveis pelos queijos mofadinhos, que nem o camembert e o gorgonzola, e criam sabores e aromas super específicos. E o mais incrível é que esse processo é tão antigo quanto as civilizações. Mesmo antes de entender o que eram micro-organismos, os povos antigos já sabiam que se deixar o leite em algumas condições específicas, algo mágico acontecia. Depois a gente veio entender que essas condições eram as condições que os micro-organismos conseguiam crescer. Hoje, com a biotecnologia, a gente não só entende esses micro-organismos, como também consegue escolher e controlar quais usar, criando queijos com perfis únicos, padronizados e até mais seguros. Ou seja, sem micróbios, sem queijo. É uma parceria invisível, mas totalmente deliciosa. Agora, segura essa. E se eu te disser que já dá para fazer queijo sem usar leite de vaca? Sim, você ouviu certo. Um artigo recente, divulgado por uma startup israelense chamada DairyX, mostrou que é possível produzir queijos tradicionais usando micro-organismos geneticamente modificados. Eles usaram leveduras, que são fungos microscópicos, e alteraram o DNA delas para que produzissem a caseína, que é a proteína principal do leite e é responsável pela textura e pela elasticidade dos queijos. Essas leveduras são cultivadas em tanques, como quem fermenta a cerveja, e depois o leite sintético é transformado em queijo exatamente como o tradicional. O resultado é um produto que derrete, estica e tem gosto de queijo, porque é queijo. A diferença é que não tem nenhum animal envolvido, e o impacto disso é gigantesco. Segundo essa empresa, esse método emite 90% menos gases de efeito estufa, como o metano, que é liberado, pelo peido das vacas. E isso é um avanço enorme, porque além dos queijos veganos feitos com castanhas, por exemplo, aqui a gente está falando de um queijo com composição molecular idêntica ao tradicional, mas criado com a ajuda da biotecnologia. Ou seja, a gente está entrando numa era em que os fungos programados podem fabricar queijo, e isso pode transformar completamente a indústria alimentar nos próximos anos. Se os cientistas já estão fazendo esse queijo com micro-organismos no lugar da vaca, será que no futuro a gente vai aposentar a pecuária totalmente? Essa é uma daquelas perguntas que fazem a indústria pensar, né? A resposta curta é que ainda não. A resposta longa é: a pecuária pode não acabar, mas vai mudar. Hoje, esses queijos de laboratório ainda são caros, estão em fases iniciais e têm vários desafios de escala, regulação e aceitação cultural. Eles têm um potencial enorme para reduzir o impacto ambiental na produção de alimentos, porque a pecuária emite muitos gases, usa muita terra, usa muita água, então alternativas biotecnológicas podem dividir o protagonismo. E cá entre nós, se der para fazer um queijo com o mesmo sabor, a mesma textura, sem sofrimento animal e com menos impacto ambiental, por que não? Realmente, essa questão do preço é muito complicada, mas imagina que legal, daqui a 20 anos, tu chegar no mercado e perguntar, tu quer queijo de vaca ou de levedura? Exatamente, vai ser tipo tradicional ou tecnológico. Agora, outra coisa que eu achei curiosa, a gente vem usando esses micro-organismos há séculos, né? Mas a gente descobriu eles bem recentemente, como é que o pessoal fazia queijo antes? Era só a tradição, né, que passava o conhecimento e tentativa e erro. O pessoal ia observando que se eles deixassem o ambiente em certos ambientes, um lugar um pouco mais quente, um lugar fechado, assim, ele começava a virar uma coisa diferente que quando comia era muito gostoso, né? Eles não sabiam que eram bactérias e fungos agindo ali no queijo, mas era o que estava acontecendo e com o tempo, né, a gente foi descobrindo as coisas e essas técnicas foram passadas de pessoa em pessoa sem nenhuma explicação científica. Só se sabia que quando fazia isso, virava queijo. Então os queijeiros eram tipo cientistas empíricos, sem jaleco, só com faro e paladar. Exatamente. Eles domesticaram os micro-organismos só com a experiência. E hoje em dia a gente faz isso com a biotecnologia, mas a lógica é exatamente a mesma. Agora uma pergunta polêmica. Se esse queijo que tu falou aí, que não usa leite de vaca,
é feito por um fungo geneticamente modificado, cultivado num grande tanque de aço. Isso não é meio nojento, velho? Depende. Tu come pão, iogurte, chocolate, toma vinho? Porque tudo isso envolve micro-organismos trabalhando ali nos bastidores, né? Provavelmente em tanques de aço inox também. O que muda aqui é que no lugar de esperar a natureza agir sozinha, a gente está programando esses micro-organismos para fazer exatamente o que a gente quer. E mais, o ambiente de produção é super controlado, estéril e seguro. Muitas vezes é mais limpo do que as práticas industriais convencionais. Ou seja, o problema aqui não é que tem um fungo, mas sim qual fungo, né? Se a gente chamasse de, sei lá, micro-organismos gourmet, ninguém ia achar esquisito, não é verdade? Exatamente. O desafio é mais comunicação do que qualidade. Esses alimentos são resultado de ciência de ponta e muitos deles ainda mais puros e seguros do que os tradicionais. Cara, que legal. Mas então é isso. Esse foi o episódio do nosso podcast. Se você gostou, curta, compartilhe e pode acompanhar pelos próximos episódios. E olha, se um fungo programado quiser fazer uma pizza no futuro, tem a minha bênção.